Olá, gente! Boa noite a todas. Sejam bem-vindas. Vamos aqui dar as boas-vindas a todo mundo. Quem que está entrando? Olá! Hoje a gente vai falar sobre os 5 pilares que vão fazer com que você não engorde depois de atingir o peso ideal. Vamos ver quem vai entrar, quem vai gostar, porque esse é um assunto que vocês vão amar, muito importante. Quantas e quantas pessoas fazem regimes, conseguem emagrecer, porque de fato tem muitas dietas, muitas maneiras, exercícios, atividades físicas que fazem com que você realmente consiga emagrecer e atingir aquele peso. Agora, ficar naquele peso não é para qualquer um. E é isso que eu vou te explicar hoje. Como que você vai fazer os 5 pilares que você tem que conhecer para resolver e aí sim você vai conseguir ficar no seu peso ideal, tá? Isso é muito importante porque sem isso você vai acabar engordando de novo. E aí vamos ver quem já entrou aqui. Deixa eu dar as boas-vindas. Vamos ver, opa, olá, cadê? Esse fio Opa, tá bom, calma. tá fazendo barulho. Tá fazendo barulho? De filme velho. Norma, tudo bem? Seja bem-vinda. Francisco. A live vai ficar gravada por um tempo, provavelmente, tá? Se você não pode assistir agora, mas é bom assistir sempre ao vivo, né? Mas, claro, você pode ficar, ver depois ela gravada assim, tá? Deixa eu tirar esse som aqui, que pode estar atrapalhando. Vamos ver se melhorou agora o som, tá? Boa noite, Francisco. Então, meu nome é Tânia Klierman, eu sou especialista em emagrecimento definitivo e hoje a gente vai falar, você está aqui no nosso bate-papo Emagreça com a Tânia e você vai hoje saber sobre esses 5 pilares para você realmente conseguir manter o peso ideal depois de você fazer a sua dieta, aquela dieta que você se esforçou, que você fez todo o seu trabalho e depois você engordou de novo. Ai, gente, eu já passei por isso, é péssimo, né? A gente se sente arrasada. E a gente hoje vai entender por que isso acontece, né? Isso é uma questão fisiológica e uma questão emocional, é um mix de funções. Fica comigo que eu vou te explicar todos eles, tá? E você vai entender como que você pode evitar que isso aconteça com você também a partir de agora, tá? Desde que você siga esses 5 pilares, que consiga realmente entender todos eles e cuidar deles, porque é claro que eu vou te explicar quais são, mas você vai ter que fazer um esforço para resolver todos eles, porque eles podem te dar uma rasteira. E qual é o benefício disso? É claro que você não quer fazer uma dieta, ficar semanas, meses se contendo, se segurando em dietas e depois, quando você atinge aquele peso, já está assim super feliz. Quando você vê, você começa a engordar 1 quilo, meio quilo, mais 1 quilo, mais meio quilo e de repente voltou tudo. Seja bem-vinda, Mônica, Vilma, a Lucy, todo mundo. Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem, porque realmente isso é um assunto muito sério, muito importante, porque isso não é falado nas dietas, né? Você vai e faz uma hora você faz uma dieta low carb, outra hora você faz uma dieta cetogênica, outra uma dieta tradicional de diminuição de caloria, ou então você vai e faz para academia, e aí você fica toda feliz que perdeu, tá perdendo, tá emagrecendo. Aí quando você tá super feliz, começa tudo de novo.
né? Então é isso que eu vou falar agora, porque eu não quero que você continue passando por essa frustração a vida toda. A gente tem que trabalhar essas questões. Pode ser feito durante o processo de emagrecimento, mas tem que ser feito, porque senão realmente não vai resolver. Quais são esses 5 pilares que eu vou explicar para você agora, tá? O primeiro pilar é sobre a compulsão alimentar, né? Todo mundo que está acima do peso tem algum motivo por ter comido mais do que o necessário para a sua sobrevivência, tá? Um desses motivos é a compulsão alimentar, tá bom? E a gente vai falar sobre essa compulsão. E eu vou explicar como que a gente vai trabalhar essa compulsão, tá? O segundo pilar são as questões ligadas ao seu tipo de cérebro, tá? Nós podemos estar nos alimentando acima do necessário por questões de neurotransmissores que a gente não fabrica o suficiente, e aí a gente acaba ficando deprimido, ficando ansioso, ficando triste, né? Quantas pessoas comem porque estão tristes, ou comem para ficar felizes, ou tem gente que come porque está feliz, né? Então essas questões podem estar ligadas ao tipo de cérebro que você tem. O que eu quero dizer com tipo de cérebro? Tipo de cérebro é um estudo que foi feito nos Estados Unidos, né, que eu tenho essa especialização, onde a gente conhece como que cada cérebro funciona. Então tem gente que tem, por exemplo, o cérebro, a parte frontal, oh meu Deus, a parte frontal do cérebro pouco ativa. Então é uma pessoa mais impulsiva, uma pessoa que age sem pensar, né? E isso pode estar causando uma deficiência de dopamina, ou ser causado pela deficiência de dopamina, né? O que veio antes, o que veio depois, a gente também não sabe através desse estudo, mas a gente sabe que essas pessoas têm a deficiência de dopamina, então precisa de um estímulo, né? Eu vou explicar como que a gente vai trabalhar isso. Outras pessoas têm um tipo de cérebro que fica pensando demais, a cabeça roda em 1000 pensamentos. Toda hora você está pensando como é que eu vou fazer isso, e aí de repente você está pensando em outra coisa, e a tua mente não para de pensar. Esse tipo de cérebro é um tipo que tem o giro do símbolo, que é uma parte aqui no meio da cabeça, que não para, está muito ativa o tempo todo. E isso é muito característico com pessoas que precisam de serotonina, tá? Então a serotonina é um dos neurotransmissores que fazem a gente ter mais concentração, mais calma, mais foco, mais alegria. Então esse tipo de pessoa pode também estar comendo para poder trazer essa alegria. E tem as pessoas que têm uma necessidade aqui na parte dos gânglios basais, que também não tá muito ativa, é aquela pessoa triste, aquela pessoa muito que sente assim a vida pesada, tá sempre desanimada. Então essas pessoas podem comer para animar, para ficar mais feliz, e elas precisam de um pouco de GABA. GABA, serotonina, dopamina são neurotransmissores que a gente fabrica no nosso intestino, fabrica no nosso cérebro. E as pessoas podem ter deficiência na fabricação desses neurotransmissores. E essa deficiência pode estar trazendo um estado de espírito que gera a vontade de comer, tá? Então, esse é o segundo pilar, que a gente vai falar um pouco mais depois. O terceiro pilar é sobre o desequilíbrio hormonal, tá? Então, muitas pessoas já sabem que tireoide pode causar as pessoas engordarem. Mas não é só um problema nas tireoides, a gente pode ter vários problemas hormonais. E eu tô aqui falando com você, que provavelmente parou aqui porque já está numa idade um pouco mais avançada, né? 40, 45 anos, já começa o climatério.
As pessoas podem pensar que começa depois, mas não, começa mais ou menos nessa faixa. O que é um climatério? Climatério é quando você começa a fabricar menos hormônios e com isso a progesterona, que é a primeira a começar a diminuir, ela vai caindo. E aí quando cai a progesterona, você fica com excesso de estrogênio, tá? Então, quando você está com excesso de estrogênio, você começa a aumentar o peso, a circunferência abdominal aumenta, tá? Então, isso são alguns dos sintomas de quem já entrou no climatério. E é por isso que muita gente fala, eu não consigo emagrecer depois que eu fiz 40 anos, eu comecei a engordar e não parei mais. É uma questão hormonal, mas é uma questão controlável, tá? Então tem essa questão dos hormônios femininos, tem a questão da tireoide, tem a questão do cortisol. Se você é uma pessoa que vive estressada, vive preocupada, o cortisol ele também favorece o ganho de peso. Outro problema hormonal, se você dorme muito tarde, você produz pouca melatonina e o hormônio de crescimento também é prejudicado e também pode te favorecer ao ganho de peso, tá? Então, esse desequilíbrio hormonal deve ser analisado para que você possa saber se você está precisando fazer uma consulta com um médico, um endocrinologista, de preferência integrativo. Por que de preferência integrativo? Porque os médicos funcionais e integrativos, eles se preocupam com a prevenção da doença. Ele não vai chegar e ver o que você já tem. Ele vai ver o que você pode passar a ter se você não se cuidar hoje, tá? Então ele vai ver como é que está o seu equilíbrio sanguíneo, como é que está o seu estilo de vida, e aí ele sim pode te dar uma reposição hormonal quando for indicada, para que você possa não sofrer os danos que esse tipo de coisa pode te trazer sim, e não é só obesidade, né? Tem vários problemas sérios que podem trazer, o excesso de estrogênio pode causar doenças como a sensibilidade à insulina e risco de você poder ter diabetes, futuramente a falta do estrogênio também pode trazer problemas cardíacos para as mulheres, então é importante você cuidar disso, né? E fazer reposição de hormônios bioidênticos, né? Não são os hormônios sintéticos, mas isso é o médico que vai analisar, ele que tem essa preparação, o médico integrativo, ele vai se preocupar com isso, tá? Então, a questão hormonal é muito importante sim, para você não ficar se matando e depois às vezes nem consegue emagrecer, né? Se o teu problema hormonal for muito grande, pode ser que você não consiga emagrecer. E você fica tentando, achando que o problema é outro e, de repente, é um problema hormonal que você pode resolver com um bom médico. O quarto pilar é a questão do metabolismo, tá? Então, se você está com o teu metabolismo corrompido, é difícil emagrecer. É difícil emagrecer, sim. Por quê? Porque foram anos e anos que você comeu errado, que você criou uma microbiota ruim. O que é isso? É quando o seu intestino está com bactérias. A gente tem dois tipos de bactéria. A bactéria boazinha, que nos ajuda, a metabolizar nossa comida e a digerir tudo. E a ruim, que é aquela que faz a gente ter inflamações, faz a gente ter sensibilidades a alguns alimentos ou a diversas coisas e também ajuda a engordar. Por quê? Porque ela agride o nosso intestino, as paredes do intestino podem se rasgar, né? Que a gente chama de leaky gut, as paredes ficam rompidas e passa entre uma célula e outra mais do que deveria passar. Então, e quando passa, vai para onde? Vai para o corpo, vai para dentro do seu corpo, da tua cavidade abdominal.
E isso causa uma defesa, né? O seu corpo ele vai mandar um monte de células brancas para poder te defender, achando que aquilo lá é uma coisa ruim, né? Mas na verdade é uma comida, uma coisa que passou, às vezes é uma toxina, né? Que você ingeriu, pode ser um agrotóxico, pode ser uma coisa que você cheirou e que tivesse uma toxina, né? Como, por exemplo, uma coisa óbvia, você vai cheirar uma tinta, né? Aquilo entra para dentro do seu corpo e aquilo é uma toxina. Mas as coisas menos óbvias também são intoxicantes, né? Como, por exemplo, você esquentar a sua comida num plástico do micro-ondas, né? Quantas pessoas fazem isso? Mas acontece que não pode, porque o plástico, ele libera toxinas na sua comida quando ele esquenta. Então você depois come essa comida com essa toxina, tá? Então é uma maneira de você se intoxicar sem perceber. Os agrotóxicos são óbvios, todo mundo conhece, mas pouca gente se preocupa em comer comida orgânica. Então aquele agrotóxico vai entrar no seu organismo, vai te intoxicar. Então tem várias e várias maneiras de você agredir o seu organismo e afetar o seu metabolismo. Então, se o seu metabolismo ele não está funcionando bem, você também não vai conseguir emagrecer. Então, é importante você fazer uma limpeza, um detox do seu organismo, né? Uma dieta detox, uma dieta de eliminação também, não são iguais, mas são importantes as duas. A dieta de eliminação, ela faz com que você pare de ser agredida por alguns alimentos, como por exemplo glúten ou laticínios, não lactose, laticínios, porque o laticínio ele não é só lactose, ele tem a caseína. E a caseína é a proteína do leite e ela também pode te agredir, tá? Nem todo mundo consegue digerir a caseína. Então, você fazendo a dieta da eliminação, você elimina vários alimentos que podem estar te agredindo. O ovo também, tem gente que pode ser agredida pelo ovo, soja, alguns legumes, que inclusive berinjela, tomate, tem pessoas que até isso podem ter sensibilidade. Então a dieta de eliminação, ela ajuda você a recuperar o seu intestino para que ele possa funcionar bem. E o detox ajuda a tirar as toxinas do fígado, porque o fígado é que é responsável pela nossa... é o filtro do nosso corpo, né? Como se você pensar numa coisa mais tangível para você entender, o fígado é o nosso filtro. Então, ele se preocupa em captar toda a sujeira que entra dentro do nosso corpo e jogar ela fora. Agora, se ele está intoxicado, como é que ele vai trabalhar? Por que ele está intoxicado? Você pode beber álcool demais, você pode beber suco de fruta demais. Você sabia que o suco de fruta pode prejudicar o seu fígado? Por quê? Porque a frutose da fruta precisa de fibra. E se você não come a fruta com a fibra, você vai precisar que o seu fígado digira aquela frutose. E aí é que está o problema. Ele vai acabar se intoxicando, porque não tem a fibra para ajudar ele a trabalhar, tá? E tem gente que pode até ter cirrose hepática se beber muito suco de fruta e por muitos e muitos anos, tá? Então, fruta, coma ela inteira, com casca, obviamente, uma laranja você não vai comer, mas, por exemplo, uma maçã, uma pera, coma com casca e com aquelas fibras todas, a fibra da tangerina, a fibra da laranja, porque isso vai ajudar o teu intestino e o teu fígado a digerirem a frutose. Mas aí a gente está falando sobre o fígado. Então, se você não cuida bem da sua alimentação, se você come com muito agrotóxico, as carnes que têm antibióticos para poder engordar o boi, engordar o animal, você acaba ingerindo isso. E quem é que vai limpar? O fígado. Inclusive,
esses antibióticos que são dados para os animais, eles interferem no seu hormônio também, tá? Porque ele é um hormônio. E esse hormônio vai trabalhar com você, tá? Falando em hormônio, eu lembrei de uma outra coisa importante. Se você toma anticoncepcional, você está afetando toda a sua produção hormonal. Por quê? Porque a anticoncepcional, ela te impede de fabricar hormônio, então causa um desequilíbrio completo. A anticoncepcional, ela não foi criada para você consumir por tantos e tantos anos. Eu tenho uma cliente que ela toma anticoncepcional há 26 anos, ela foi proibida de tomar agora pelo médico dela. Eu já tinha recomendado ela parar, encontrar uma substituição, mas o marido dela estava impedindo, estava causando dificuldade na vida dela para encontrar uma solução, até que o médico botou eles contra a parede, porque ela tem risco de pegar câncer. E a família já teve, e ela está com alguns sinais, e ele, então, para evitar que isso aconteça, proibiu ela. Então, antes que esse tipo de coisa aconteça, repense na sua anticoncepcional, porque ela realmente afeta todo o seu metabolismo hormonal, tá? Ela impede que você tenha os benefícios da mulher, porque uma mulher, ela tem muitos benefícios com a progesterona, com o estrogênio, com seus ciclos. Isso é um assunto para uma outra live que eu pretendo fazer, mas já te adianto que é um fator que afeta esse terceiro pilar, que é o desequilíbrio hormonal, tá? Então, voltando a falar sobre a questão do metabolismo, é muito importante que você não faça uma dieta só para perder peso. Você tem que se preocupar em ter um metabolismo equilibrado, funcionando bem, porque aí sim, quando você atingir o seu peso ideal, você vai estar com uma microbiota boa, funcionando bem, com aquelas bactérias boas trabalhando, ter matado todas as bactérias ruins que causam gases, causam inchaço, causam constipação ou diarreia, dependendo, né? Então, se você é uma pessoa que tem esse tipo de característica, provavelmente você está com um metabolismo prejudicado, tá? As bactérias boas, elas podem ser consumidas, né? Tanto através de um kefir, um iogurte natural bom, não esses que você compra no supermercado que não deve ter nenhum probiótico vivo ali dentro, né? Você pode fazer em casa, às vezes, um bom iogurte, ou você beber aquela kombucha, que também é boa, ou você fazer picles e comer o picles. Agora, você tem que alimentar essas bactérias, tá? Porque você comer a bactéria e ela morrer não adianta, né? Então você tem que alimentar ela. Como é que você alimenta? Você alimenta com alguns produtos que são o alimento para essa bactéria. Quais são? Alho, cebola, alguns legumes, uma variedade de coisas cruas também que podem satisfazer. O chucrute, aquele repolho é muito bom, tá? Alguns as bracíferas, né? Que podem estar alimentando também o brócolis, a couve-flor, tá? E você mantém a sua flora intestinal saudável com todos esses alimentos, tá bom? Então, o quinto pilar é o hábito. O hábito, ele vem de uma formação. Mas tem famílias que têm alguns hábitos que são realmente difíceis de eliminar. E você tem que ver se você adquiriu esses hábitos da sua família. Como, por exemplo, comer tudo que está no prato. Quem não conhece uma mãe que falava que se você não comer tudo não vai sair para brincar? Ou não vai ver televisão? Né? Então, isso pode ter ficado na sua formação cultural, e você sempre querer acabar com a comida.
Então você acaba comendo mais do que você precisa. É muito importante você conhecer o seu limite. E esse limite não é o mesmo. Aí é que está um outro problema. Muitas pessoas, inclusive é fácil você perceber isso com os atletas. Quantos atletas você não conhece que depois de 30, de 40 anos começa a engordar? Por que isso acontece? Acontece porque eles, quando eram jovens, eram assim muito ativos, faziam muita atividade e com isso gastavam muita energia, comiam muito e depois eles param de fazer essa atividade física toda, mas não param de comer a mesma quantidade de comida. Aí é que está o problema. Porque você tem que saber quanto você está gastando. Se você é uma pessoa sedentária, você gasta uma certa quantidade. Agora, se você é uma pessoa que faz atividade, vai para academia, ou faz em casa, ou tem um esporte, ou uma dança, ou uma atividade que você gosta, que gaste energia, obviamente você pode comer um pouco mais, tá? Então você tem que se conhecer. E depende da idade também. Quanto mais velha você é, menos você consome, menos você gasta. Não tem jeito, tem que diminuir a quantidade da comida no seu prato, tá? Então, é importante você perceber quanto que você gasta de energia para você equilibrar o seu prato, tá? Isso é uma coisa que é difícil de dominar, porque você vai ter que fazer um acompanhamento do seu peso, às vezes até através de uma balança mesmo, para você conhecer quanto que você pode comer. Geralmente um prato só, né? Geralmente a gente recomenda não repetir. O que está no prato deve ser o suficiente para te sustentar, a não ser que você seja realmente uma pessoa que faz muita atividade física, tá? Mas muita mesmo, tá? Porque às vezes você pensa que só porque você ficou na esteira durante 1 hora, você gastou muita energia. E isso não é verdade. Se você olhar quantas calorias você gastou, você vai ver que não é tanto assim. Às vezes um shake já mata aquele excesso que você gastou, tá? E quando eu esqueci de comentar, né, para você aumentar o seu metabolismo, né, no item 4, né, que é a questão do metabolismo, que você deve trabalhar ele para ele ser bom, para ele trabalhar com eficiência, é a atividade física, né? A atividade física, ela acelera o seu metabolismo e faz com que você queime mais gordura durante o seu tempo. Obviamente, não é qualquer atividade física, tá? É muito importante que você considere atividades que tenham uma queima calórica maior e mais eficiente. O que eu chamo de eficiente? Eficiente não é o tempo que você está fazendo a sua atividade física, e sim o tipo de atividade que você está fazendo, tá? Uma atividade de alta intensidade é uma que gasta muita energia. Você pode fazer uma atividade de força intensa, que também gasta muita energia. Por quê? Porque são atividades que fazem com que você continue queimando caloria mesmo depois de fazer a sua atividade física, tá? O que é uma atividade de alta intensidade? É aquela que você corre, vamos supor, uma ideia, né? Tem várias sugestões, mas eu vou te dar uma. Você corre no seu máximo por 30 segundos. E aí depois você caminha por 1 minuto. Aí de novo, corre no seu máximo por 30 segundos, caminha por 1 minuto. Faz isso 8 vezes. Se você não aguentar 8, faz 4. Isso deve durar entre 15 e 20 minutos, tá? Isso é uma atividade de alta intensidade que pode fazer você aumentar o seu metabolismo, tá? É uma sugestão que você já pode fazer a partir de amanhã, tá bom? E ela vai ajudar você a acelerar o seu metabolismo se você fizer isso o tempo todo com regularidade, tá? Esse não é o único exercício físico que você deve fazer, né? A gente sempre ensina que você tem que trabalhar várias coisas, né? Isso é para aumentar o seu metabolismo, mas você tem que aumentar a sua força, sua massa muscular, você tem que aumentar a sua flexibilidade, elasticidade, resistência,
tá? Então, não existe um único tipo de exercício ideal que você possa fazer. O ideal é você combinar vários tipos. Aí sim você vai estar trabalhando tudo e fazendo um equilíbrio das atividades, tá? E o primeiro item que eu estava falando, né, que é da parte emocional, foi o que eu menos falei para você, mas é o primeiro que você deve tratar. Por quê? Porque a origem emocional da sua compulsão pode estar no seu passado. E quando você consegue trabalhar essa origem emocional de forma terapêutica, ou mesmo você mesma tentando entender o que aconteceu na sua vida, você pode estar eliminando a origem de tudo que eu acabei de falar, tá? Por quê? Porque a gente sabe hoje, através de vários estudos, que quando a gente sofre um trauma de forma isolada, sem ter com quem compartilhar depois, de forma inesperada, né, que é uma coisa que você não previa que fosse acontecer e de forma forte, isso vai causar no cérebro. Desculpa, aqui veio uma mensagem de bateria. Ah, tá, já sei por quê. Pronto. E esse dano no seu cérebro, ele pode gerar para você um problema que vai depois ser gerado um trauma na sua vida, tá? E esse trauma na sua vida, ele vai gerar uma maneira de reagir, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, você pode ter passado por uma situação na sua infância em que você, vamos supor, presenciou uma briga muito grande entre seu pai e sua mãe. E você não tinha como reagir, afinal de contas era seu pai com a sua mãe. E você então guardou aquilo para você, era um segredo de família, tá? E você não tinha com quem compartilhar. E aquilo causou uma maneira de você reagir. Talvez você tenha ficado do lado da sua mãe, com raiva do seu pai, pena da sua mãe, e aquilo ficou como uma maneira de você tratar seu pai e sua mãe, com raiva do seu pai, com pena da sua mãe. Um dia, você adolescente, novamente vivencia uma outra situação em que você vê o seu namorado gritar com você e você tá com aquela maneira de reagir que foi baseada naquela infância que você teve. Você se coloca no lugar da sua mãe e você fica com pena de você mesma, você não aceita que ele grite com você. Então você fica com raiva dele como você tinha raiva do seu pai. Então aquilo vira uma maneira de reagir, tá? Um padrão de reação. E esse padrão de reação, ele pode depois gerar um problema para você na sua vida futura, em que você vai depois continuar com esse padrão, porque você vai continuar agindo como se todos os homens você tivesse raiva deles, como se você tivesse pena de você mesma, porque você se identificou com a sua mãe, se vitimizando, tá? Isso é um exemplo, é um padrão. Não estou falando que todo mundo é assim, muito pelo contrário, cada pessoa reage de uma maneira e cada maneira gera um problema físico, porque aí esse problema que foi causado por essa pessoa, ele vai causar um problema físico, tá? Porque ele vai gerar uma marca no seu cérebro que vai ser refletida no seu corpo em algum lugar, ou às vezes uma dor, uma dor em alguma parte do corpo ou um problema em algum órgão do corpo. Isso aí é um estudo um pouco mais demorado, que eu não vou me alongar nele agora, porque ele teria que ter mais tempo e eu estou preocupada com a minha bateria, porque eu estou achando que não está carregando meu celular, estou com medo de perder essa live. Então, eu vou resumir isso e dizer para você que você precisa cuidar do seu emocional, tentar lembrar
Porque a questão da compulsão alimentar, ela é muito ligada a basicamente 3 tipos de trauma. Então, tenta pensar se você passou por um desses 3. Abandono, procura lembrar se abandono não quer dizer assim, tua mãe te largou da lata de lixo, não é nada disso. Abandono é, tua mãe saiu para trabalhar e te deixava com a sua avó. E você sentia muita saudade dela e você sofria com isso. Então, isso é um tipo de abandono. Ou então, seu pai viajou, ia trabalhar e te deixava sozinha e você não gostava disso, não gostava de ficar sozinha. Isso é um tipo de abandono, tá? Alguma coisa que tenha causado em você a sensação de se sentir sozinho. A segunda coisa é a fome, tá? E eu volto a dizer, a fome não é a fome literal. Pode ser a fome literal sim, né? Você pode ter passado fome na sua infância, mas pode ser também a sensação de não estar comendo o suficiente, de ter faltado. Às vezes você passou por alguma situação difícil, um enchente, uma situação que possa ter faltado comida em casa e você realmente ficou com vontade de comer com medo que falte, tá? E a terceira coisa é a carência mesmo, aquela carência afetiva de não estar recebendo carinho da mãe, principalmente da mãe, tá? Às vezes você tem uma mãe muito fria, muito distante, muito que briga muito, que não dá aquele afeto, aquele carinho, e aí você sente a carência e você busca essa satisfação na comida, tá? Então, são basicamente três importantes traumas emocionais que podem gerar compulsão. Trabalhando isso, ressignificando isso através de uma reinterpretação do que aconteceu, entendendo que aquelas pessoas não quiseram fazer nada para te prejudicar, que foi o melhor que elas podiam fazer na vida delas. Infelizmente, a gente não tem como escolher o pai e a mãe que a gente tem, né? A gente tem aqueles que nos botou no mundo e, graças a Deus, eles fizeram isso com a gente, porque senão a gente não estaria aqui, né? Então, essa compulsão alimentar tratada emocionalmente é uma das maneiras que você pode eliminar, às vezes até o seu tipo de cérebro problemático, às vezes até o seu desequilíbrio hormonal, às vezes até, não vou dizer os hábitos alimentares, que aí já tem a ver com toda uma rotina, né? Mas o metabolismo, né? Porque o metabolismo ele é causado por todos os outros pilares que a gente falou antes, né? Porque para você ter um metabolismo disfuncional, você já teve problemas de outros tipos antes, né? Pode ser de hábitos de família, pode ser hormonal, que te faz comer mais do que você precisa ou não consegue digerir aquela comida toda. E pode ser também por causa da sua carência de GABA, de serotonina, de dopamina, que faz com que você acabe comendo e atrapalhe seu organismo. Então, você resolvendo a primeira coisa, resolvendo a sua questão emocional, você pode estar ajudando a resolver as outras. E aí, obviamente, você vai ter que criar novos hábitos, entender quanto que você deve comer, o que você deve comer, comidas limpas, comidas saudáveis, equilibradas. Não adianta você fazer uma dieta em que você come fritura, porque a fritura vai estar te prejudicando em termos de saúde, tá? A gente não pode falar de emagrecer sem manter a saúde, tá? Então, tem que focar nisso. Tem que focar em saúde para você poder manter o peso ideal, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dos 5 pilares e que você siga eles. E eu vou estar aqui sempre te dando mais e mais dicas para você conseguir manter o seu peso ideal, tá bom? Um beijo, compartilhe essa live para outras pessoas também saberem desses 5 pilares e também se preocuparem em manter o peso ideal para sempre e sem sofrimento, tá? Tchau!